Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Padre Antônio Vieira. Então, é a nossa primeira aula aí nessa sequência de alguns autores brasileiros que a gente vai estudar aqui nessa segunda parte do nosso curso. Estamos começando então com o autor do século XVII. Então, é um dos que figura como um dos primeiros considerados, né, no livro do Paulo Margucci aí como os iniciantes do que ele considera já como pensamento brasileiro, ainda que seja um autor nascido em Portugal, mas que viveu muitos anos no Brasil e produziu boa parte da sua obra no Brasil e referindo-se aos temas importantes do Brasil. Quando a gente lembra lá, quando nós estudamos um pouco o texto do Margucci, quando ele aponta que os primeiros trabalhos produzidos aqui no Brasil diziam respeito quase sempre aos temas importantes para a colônia. E a escravidão, tentativas de justificativa da escravidão, figurava aí entre um dos temas mais trabalhados, né, vamos dizer, que mais apareciam nessas primeiras obras. Uma tentativa sempre muito complicada, que é o que a gente vai ver hoje aqui nesse sermão do Padre Vieira, uma tentativa, vamos dizer assim, fracassada, né, de formular uma justificativa para a escravidão, porque quem já leu aí o sermão descobre que ao mesmo tempo em que ele constrói uma argumentação, o modo como ele faz isso acaba sendo muito importante como denúncia dos horrores que aconteciam ali nas fazendas de engenho. Mas vamos caminhando devagarzinho. O Padre Vieira era um jesuíta, né, que veio para o Brasil com essa missão de levar, de fazer uma catequese, né, com a população nativa, mas que foi também muito sensível à vida tanto dos índios quanto dos negros, na percepção dos sofrimentos e das dificuldades enfrentadas por essas populações. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco como que o Margucci vê a figura do Vieira e as contradições que ele porta. Queria só, né, fazendo aqui um parêntese, ele viveu de 1608 a 1697, então alguém que viveu praticamente durante quase todo o século XVII, né, participou aí desse momento ainda bastante inicial do nosso país e dessa convivência entre os europeus, especialmente os portugueses, os povos nativos do Brasil e os povos que eram trazidos da África, né, para o trabalho escravo. Como da outra vez, eu estou seguindo o slide que já está postado lá na nossa página também. Se quiserem acompanhar enquanto escutam o vídeo e acompanhando pelo slide, pode ajudar, ou fazer uma coisa depois da outra também, serve aí como reforço, né? Então, antes de entrar mesmo no texto do sermão, no livro do Margucci tem uma seção sobre o Padre Vieira, e ele se refere lá também a esse sermão que a gente vai trabalhar aqui hoje, e a outros textos também. E Margucci considera que o Vieira, pela sua obra, pela condução do seu pensamento, né, dos seus argumentos, Margucci diz assim que ele expressava uma contradição performativa, porque ao mesmo tempo ele justifica e denuncia a escravidão, que é então isso que eu gostaria de chamar a atenção também nessa leitura de hoje. É como se a sensibilidade dele percebesse o horror e a impossibilidade de justificar aquilo, mas mesmo assim ele segue, né, na tentativa da justificativa, talvez percebendo que seria impossível politicamente alterar aquela situação naquele momento. E aí Margucci continua dizendo que essa contradição como que faz evocar ou intensifica uma insatisfação, o reconhecimento da imperfeição, e aí a gente volta para aquelas categorias que o Margucci já considerava antes do pessimismo, do ceticismo, que fariam parte aí desse panorama brasileiro, né, e também que não seria tão diferente do de Portugal. Bom, fora isso,
A gente chama atenção também, aí junto com o Margucha, a importância do Vieira nos campos da retórica e da oratória. Então, os sermões do Vieira são estudados por muita gente, né? Pelos historiadores, pelos filósofos, mas também pelo pessoal, né, das letras, estão estudados como texto literário, porque a forma como ele escreve já suscita interesse, né? São textos sempre muito cheios do que o Margucha vai chamar de torções e retorções, né? Ele constrói toda uma figuração linguística com o objetivo, né, de chegar aí ao convencimento do público sempre. A gente está tratando sempre de sermões, mas ele faz isso com grande talento. Então são textos realmente que interessam a vários campos do conhecimento. Então esse tipo de linguagem, essa ideia das torções e retorções, também o Margucha aponta que não era uma característica só do Vieira. Vários desses primeiros pensadores brasileiros escreviam dessa maneira, mas certamente o Vieira foi o que melhor fez isso, né? Faz aí uma obra imortal, que sempre está continuando a ser objeto de estudo para várias perspectivas aí do conhecimento. Então vamos entrar especificamente nesse sermão. Ele é o sermão 14 da sequência da Maria Rosa Mística, que é uma série de sermões que tem um tema central, que é a Virgem Maria e o seu rosário. E isso aí, vocês que são religiosos vão entender mais do que eu, né, o significado dessa questão do rosário, da Virgem e desse início de construção dessa figura, né, que vem a ser a Nossa Senhora do Rosário no Brasil, sempre ligada aos povos negros, aos escravos, que elegeram a Nossa Senhora do Rosário como, né, talvez tiveram interesse principal por ela, e ela se torna então a Nossa Senhora dos Negros, se é que dá para falar assim. O sermão 14, então é esse que a gente vai ler, ele foi proferido em uma missa. Eu fico imaginando isso porque é uma linguagem muito pesada. A gente imaginar, ele estava ali dentro de um engenho na Bahia, em 1633, fazendo uma missa, e na missa continha esse sermão, com esse conteúdo. É longo, né? Assim, isso é uma coisa demorada a ser dita, com uma linguagem provavelmente não bem compreendida por todos eles, cheio de citações em latim, mas foi assim que nasceu, então, esse nosso sermão 14. Ele está ali diretamente, então, tentando justificar a escravidão para os escravos. Ele está falando para um grupo de escravos, trabalhadores de um engenho, fazendo esse esforço aí quase que contém uma contradição muito grande, muito intensa. A gente pode pensar que é uma tentativa de justificativa da escravidão em face do imperativo do amor, que ele, né, professa. Ele era um padre católico. E aí a gente vê a presença desse conflito constante entre política e religião. E aí muitos críticos se perguntam sobre se o Vieira seria mais político ou mais religioso. Não vou aqui falar sobre isso, eu não conheço tanto assim para ter uma opinião mais firme sobre isso. Deixa vocês pensarem um pouco, e aí não só sobre o Vieira, mas sobre posicionamentos múltiplos aí da Igreja Católica ao longo desses séculos, de como é que a figura do Papa, por exemplo, não estou falando especificamente do Papa Francisco, mas de todos os papas ao longo da história, se os posicionamentos têm sido mais voltados para a política ou para a religião, ou mais marcados, né, decisões mais marcadas por interesses políticos ou por interesses religiosos, e até mesmo em que medida que é possível separar essas instâncias, na medida em que a Igreja se tornou aí tão importante e poderosa no mundo da política também. E aí a gente até pode pensar, com Vieira você já tem aí inícios disso, né? O modo como a Igreja daquela época vem para o Brasil, sempre ligada. Ela vem como uma parceira da coroa portuguesa, vem como
como a gente leu lá no Mar Rústico, aquele texto fazia parte dos projetos mesmo da colonização, essa ideia também missionária, né? E, enfim, que medida seria possível romper com isso em nome do interesse genuinamente religioso? São perguntas, né, para a gente seguir pensando sem responder plenamente, eu acho. Então, agora eu vou entrar no texto mesmo do sermão, falando, né, tranquilamente, parte por parte, né, ele é dividido como se fossem pequenos capítulos. No número 1, acontece não uma introdução, a referência ao dia de São João Evangelista, que seria comemorado nesse dia, que quando o sermão está sendo proferido, e também o louvor a Maria. No segundo item, ele chama a atenção para o fato de que ali naquele dia estão sendo comemoradas 3 festas, né? São 3 celebrações acontecendo juntas naquele dia, no dia dessa missa e desse sermão, que é o dia de São João Evangelista, o dia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o dia de São João, o dia da Nossa Senhora do Rosário e o dia dos pretos, que seriam os devotos, então, da Senhora do Rosário. E seguindo, então, ele vai construindo essa ideia de uma situação tríplice. Então, são 3 festas, e ele, então, vai se referir também a 3 nascimentos de Maria. Nascimentos, aqui Maria dá à luz, né? O nascimento de Jesus, de São João e dos pretos, devotos dela. Então, você vê, esse início tem todo um objetivo retórico mesmo, quase que de conquistar aquele público, de trazer o público para si, fazendo essa identidade entre Jesus, São João Evangelista e eles, na sua audiência ali, os negros. Ou seja, com isso ele constrói a ideia de que Maria é mãe dos ouvintes. E assim ele está se dirigindo àquela plateia, buscando conquistá-la, fazer com que eles realmente se sintam aderidos àquilo que está sendo dito. Na terceira sessão, a gente vai ver a continuidade, né, dessa retórica toda, e aí ele vai dizer sobre os 2 nascimentos de Jesus. Jesus teria... Vamos lá, vamos com calma aqui. Primeiro ele divide, né, Jesus Cristo, essas 2 figuras, essas 2 figuras em uma só, que seriam Jesus e o Cristo. Né? Jesus é o Salvador, aquele que nasce na cruz. Cristo é o ungido, o que nasceu na encarnação. É aquele que encarnou e, portanto, nasceu como menino, né, do seio de Maria. Aí, nesse momento, ele cita Isaías, cita o Apocalipse de João, para se referir a essa ideia do Cristo nascendo em Belém, né? Então, Cristo menino, em um parto sem dores, o que aparece, então, né, na referência aí bíblica, como um parto antes do parto. Jesus, por sua vez, nasce em Jerusalém, na cruz, naquele que é, então, o parto doloroso de Maria. Ele nasce morrendo. Então, veja que aqui a gente tem essas 2 imagens de 2 nascimentos, 2 partos, um que é o parto antes do parto, e que a gente vai ver que ele vai se referir a ele também como um parto sem dor. O parto de Maria, então, ao Jesus menino teria... Desculpa, aqui ele está falando assim, o Cristo teria sido um parto sem dor, acontecido em Belém. E a referência à ideia de que é um parto antes do parto, porque está dizendo para nós que o parto real mesmo, aquele que vai inaugurar algo novo, vai se dar ainda na cruz. O parto na cruz, que é aí propriamente o nascimento de Jesus como um Salvador, porque é na cruz que a figura do Salvador nasce para o mundo, também é um parto de Maria. A mãe que está ali ao pé da cruz, sentindo as dores daquele parto, é ela mais uma vez. Então, ela é a protagonista
tanto do nascimento do ungido quanto do nascimento do Salvador. Você veja que aqui, quando ele diz dessa maneira, né, o que nasce é o ungido ou o Salvador, a gente está quase que despessoalizando todo o episódio aí do nascimento, da morte de Jesus Cristo. Seguindo, então, o seu objetivo, que é construir essa identidade entre Jesus, João e o povo preto, ele segue dizendo que João também nasce ali na cruz. Ele seria o segundo filho de Maria, no sentido de João é um com Jesus por causa do amor. Ele se refere nesse momento, né, ao que teria dito Jesus Cristo a Maria naquele momento em que ele está na cruz e Maria e João estão lá embaixo ao pé da cruz, e teria se referido a João como um seu filho, falando com Maria. E é aqui que o Vieira está se apegando a essa ideia para fazer aí uma continuidade da maternidade de Maria, de si mesmo para João, como se os dois, porque se amavam, porque estavam ligados ali por um movimento do amor, teriam sido feitos um. E como um mesmo, os dois são filhos de Maria. Maria seria mãe daquele que o seu filho Jesus ama. E ele nasce ali, né, naquele momento, ao pé da cruz. Ele vive esse segundo nascimento, porque do mesmo modo que Cristo ele já tinha nascido, né, já tinha nascido um menino, e naquele momento ali ele nasce uma segunda vez e nasce como filho de Maria. Você veja que isso tem uma intenção, né? Através da figura de João, ele está abrindo, o Vieira está abrindo de Jesus para João essa filiação a Maria, para depois abrir isso a todos. E todos incluem os pretos que o estão escutando naquele momento ali. É o que a gente vai ver na próxima sessão, número 5, que os pretos também nascem como filhos de Maria ao pé da cruz, se tiverem fé. E aí, ele vai dizer, toda pessoa, a todos está aberta essa possibilidade de nascer de novo em Jesus, com Jesus, através da fé. E aí vai haver a referência ao batismo. O batismo seria, então, o segundo nascimento, como uma possibilidade aí aberta e colocada para todos nós, nesse movimento de fé e de adesão a Jesus Cristo, que é no sentido de se tornar um com Jesus, para nascer de novo como filho de Maria. Então, todo aquele que pelo movimento da fé se faz um com Jesus, nasce mais uma vez e passa a ser filho de Maria. Então, é isso que ele está dizendo ali para aquele povo que está escutando. Naquele momento, ele enfatiza que eles, os pretos, podem fazer esse movimento, né, da identidade com Jesus, através da fé, para se tornarem também filhos de Maria. Mas fica claro que isso diz respeito também a todos nós. Não importa a cor da pele, não importa a etnia, qualquer pessoa, se fizer esse movimento de fé, de identidade com Jesus, passa a ser também um filho de Maria e passa e vive nesse momento, né, de adesão a essa ideia, vive um segundo nascimento. E o batismo seria a figuração, né, o símbolo dessa ideia do segundo nascimento. Na seção 6, ele vai dizer sobre a consequência disso. Né? Ser filho de Maria obriga a honrá-la e festejá-la. E é aquilo que está acontecendo naquele dia. É uma festa que festeja Maria e esse deve ser um exercício constante de todos que são aí, então, unidos a essa ideia ou essa simbólica através da fé, o dever de honrar. E aqui, pela festa, depois ele vai se referir à oração também. E aqui vem um momento, eu diria que com os olhos de hoje, eu sei que é muito complicado a gente olhar para um texto aí de quase 4 séculos atrás com os olhos de hoje, mas são os olhos de hoje que nós temos, né?
Esse é um momento do sermão que me parece quase cínico, né? Quando ele vai dizer que os pretos deveriam ser gratos de terem sido retirados da África, porque aqui no Brasil, pelo encontro com esses catequistas missionários, eles têm a chance de conhecer o Senhor. Os seus pais que ficaram lá, né, os seus parentes, os seus conhecidos que continuaram na África, distante dessas missões, eles não terão essa chance. E sem conhecer o Senhor, irão para o inferno. Eles que estão aqui trabalhando, né, nos engenhos, trabalhando de sol a sol, mas eles vieram como que ungidos, escolhidos, para ser aqueles que então terão a chance de se salvar através aí do conhecimento do Senhor, da adesão ao Senhor e da filiação a Maria. E a gente pensa, como seria possível, né, você dizer assim, frente a frente, a aquele grupo de pessoas que está ali sofrendo com um trabalho desumano, um trabalho incessante, diz, não, vocês têm sorte, vocês vieram para cá, aqui vocês conhecem o Senhor e aqui vocês vão se salvar, ter suas almas salvas, enquanto os seus parentes que estão lá livres, vivendo a vida que querem viver, terão a má sorte, né, de ir para o inferno depois da sua morte. E esse argumento, né, da salvação por meio do sofrimento, a gente sabe o quanto essa ideia fez mal durante muitos séculos, né, a todo o mundo aí ocidental católico, e para a gente pensar nisso ainda hoje, quando é que, de um modo ou de outro, com mais consciência, com mais intenção ou não, a igreja, a religião, às vezes favorece esse apreço pelo sofrimento, né, pelo martírio, como um caminho para a salvação no depois da morte. Eu sei que hoje o cristianismo bem realizado, né, bem compreendido, passa longe disso, né? A gente pensa na ideia de para manter a palavra salvação, pensar numa salvação em vida que diga respeito à vida nessa terra também, que o reino se faça aqui, que se faça em vida, mas isso não é o preponderante, né, nos milhares de pontos de divulgação, né, e espalhamento da religião aí pelo mundo afora, todos os seus rincões, né, pequenos locais, e locais onde também a questão da tradição, do costume ainda é muito forte, essa ideia da salvação pelo sofrimento ainda é muito forte, o que gera também muita culpabilidade em relação ao prazer. São problemas que eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais do que eu. Pois bem, na seção 7, ele vai voltar àquele tema do dever de honrar a Nossa Senhora e a Cristo, e a honra se faz pela festa, mas também se faz pela oração. Ele vai dizer que o excesso de trabalho não é desculpa para que não se reze o rosário. O rosário deve ser rezado. E daqui a pouco a gente vai ver que ele, né, vai dizer que mesmo que às vezes possa ser rezado de forma reduzida, mas não pode deixar de ser rezado. Ele diz, Cristo na cruz rezou ao Pai, e isso é um exemplo que todos devemos seguir. Se Cristo, no auge do seu sofrimento na cruz, se lembrou de se dirigir ao seu Pai, é assim que nós também devemos fazer, e não há falta de tempo ou sofrimento que deva que possa ser justificativa para que a gente deixe de rezar. E aí faz uma referência a Davi, como rei que se preocupou com os trabalhadores, se preocupou em dar a eles algum tempo, um tempo pequeno que seja, no dia, para que eles pudessem fazer as suas orações. E aí ele usa o exemplo de Davi para chamar aí os donos, os senhores de engenho, né, os donos das fazendas, os donos dos escravos, para que eles se preocupem em oferecer, né, para os seus escravos algum tempo para oração.
E aí, nesse ponto, o Vieira começa a fazer uma descrição do trabalho no engenho. E esse eu acho que é o ponto realmente mais importante desse sermão, naquilo que eu dizia que é a contradição performativa do que ele faz, porque ele está realmente construindo um argumento para fazer uma justificativa da escravidão, mas ao longo da construção desse argumento ele vai passar por esse momento que é claramente de denúncia, ou que pode ser entendido, né, pelo leitor e talvez tenha sido entendido lá naquele momento por alguns dos seus ouvintes como uma denúncia muito bem feita, porque ele faz uma descrição minuciosa, ele usa adjetivos muito intensos e ele não deixa dúvida do quanto é terrível a situação vivida por aqueles escravos, né? Ele vai dizer: o trabalho no engenho é o mais desumano que há. E esse trabalho mais desumano que há não deve ocupar o tempo todo dos escravos. Eles precisam do tempo, pelo menos do tempo da oração. E aqui eu vou ler 2 trechos para a gente entrar um pouco, acho que é um momento de realmente absorver isso que ele diz, que ele relata para nós, para a gente realmente nunca esquecer isso na nossa história, porque nós sabemos muito bem que hoje, aí, no início do século XXI, nós não curamos ainda essa ferida, nós não ultrapassamos todas as injustiças e desigualdades que são fruto da escravidão na realidade brasileira, né? Então eu vou lendo aqui um trechinho, estou na seção 7. Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e paixão de Cristo que o vosso engenho, do que o vosso em um desses engenhos. Bem-aventurados vós, se soubereis conhecer a fortuna do vosso estado, e com a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança, aproveitar e santificar o trabalho. Veja que ele começa então com essa analogia, né? Esse é o trabalho mais parecido com os sofrimentos da cruz de Jesus. Isso seria então uma dádiva aos pretos escravos, porque eles têm a chance de, nessa vida, se aproximar daquilo que era o sofrimento maior de todos, que era o de Cristo na cruz. E assim estavam identificados imediatamente com Cristo através do sofrimento. São então privilegiados por isso. Eles estão aí nessa semelhança altíssima com o Senhor, e esse é o caminho, né, o passo para a sua salvação. Vou ler mais um trecho, onde há mesmo uma referência um pouco maior àquele trabalho. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Veja que o Vieira então faz uma identificação mesmo, aqui chamada de imitação, e a gente sabe a importância dessa expressão aí dentro do cristianismo, que é a ideia da imitação de Cristo, e aqui então a imitação realizada pelo escravo nos engenhos é a imitação mais perfeita daquilo que foi o sofrimento de Jesus no Calvário. O trabalho no engenho é um calvário, e assim poderá ser reconhecido se eles tiverem fé e honrarem a Nossa Senhora e a Cristo através da oração. Todo esse sofrimento será como que convertido em martírio, e eles caminharão então rapidamente para a salvação através desse caminho aí tão próximo ao do próprio Jesus Cristo. Esse então é o caminho de salvação do preto, sofrer. Não esquecer Maria, não esquecer da oração, como Cristo não esqueceu de orar ao seu Pai na cruz.
Então, em meio ao trabalho, em meio ao sofrimento, é que deve ser feito aí esses instantes ou momentos de oração. Então, ele vai falar sobre o rosário, que sabe que seria impossível rezar o rosário inteiro em meio ao trabalho do engenho, mas que pelo menos ele pudessem rezar o rosário de Davi reduzido, né, para poder ser rezado em meio ao trabalho. E aí, em relação a esse rosário, ele se refere aos 3 mistérios que fazem parte dele, que seriam os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Esses mistérios, então, são inspirados nas 3 orações de Cristo na cruz, os gloriosos, quando Jesus se entrega nas mãos do Pai, os dolorosos, de quando ele se queixa do abandono, e os gozosos, o que se refere aos que os crucificaram. A ideia, né, eles não sabem o que fazem. Esse não saber o que fazem, aqui é compreendido como eles pensam que estão gerando tormento e dor, mas na verdade Jesus Cristo ali estaria em gozo, porque estaria no pleno cumprimento daquilo que era a sua missão, do porquê ele veio viver entre nós, era para chegar nesse momento final mesmo do Calvário, do martírio, para nascer como o Salvador. Então, esse movimento que se faz do gozo à dor e da dor à glória, porque na cruz Cristo vai viver a sua glória inteira. Na seção 8, ele aqui continua, assim, eu acho que não consigo deixar de rir um pouco ao ler esse sermão, vocês estão vendo aí na minha expressão, porque me parece que há um fio irônico o tempo todo, né? Aquilo que num certo momento eu chamei de cinismo, mas a gente pode perceber aí também como uma ironia, talvez não intencional, do Vieira, porque se a gente seguir a intuição lá do Margutti e pensar que o Vieira de fato vive uma contradição, e parece que sim, não acho que essa ironia seria algo plenamente consciente nele, mas ele está, de fato, como que cindido, né? Vivendo essa contradição da sensibilidade que percebe o horror de uma situação e de uma posição de fé ou intelectual ou mesmo política que faz com que ele se sinta amarrado. Não é o caso ali de estimular os escravos a se rebelarem, porque afinal ele está ali como um parceiro da política, um parceiro do poder. Mas para a gente que lê isso hoje, a gente percebe do princípio ao fim uma ironia, um certo cinismo, uma mentira, né? É como se tudo isso que está sendo dito ao negro a gente reconhece hoje muito facilmente como algo enganoso, ilusório. E aqui nesse final, né, a gente está caminhando para o final do sermão, ele vai dizer que todos nós deveríamos ser mais devotos dos mistérios dolorosos. Então é de fato a dor, o sofrimento, o que leva mais rapidamente à salvação. Esse é o caminho mais curto para não precisar viver os dolorosos depois da morte. E aí se refere de novo a João como aquele que esteve junto de Jesus no momento da cruz. João então acompanha Jesus na experiência dos mistérios dolorosos e seria para nós então, para todos nós e para os pretos especialmente ali naquele momento, o exemplo. E aí vai ter um outro novo uma grande volta que o texto do Vieira aí vai fazer para dizer, para provar, mostrar para os ouvintes que os pretos seriam os herdeiros, os primeiros herdeiros dos mistérios dolorosos. E aí vai fazer uma referência a um relato dos Atos dos Apóstolos, dizendo do primeiro preto que teria sido convertido, referido como um etíope, né? E assim, eu não vou aqui fazer esse relato, vocês leram lá, alguns de vocês devem conhecer o relato lá nos Atos mesmo, mas o objetivo do Vieira é mostrar mais uma vez
o relacionamento, né, essa proximidade entre sofrimento e paciência, o sofrimento que vai ser vivido por Jesus lá no seu Calvário, mas que já é experimentado também pelos pretos, mesmo lá naquele relato antigo dos Atos dos Apóstolos, já está colocada essa percepção, né, de quem é que socialmente sofre mais, e isso de algum modo já aparece ali na referência àquele preto convertido. E vai se referir também à paciência de Jesus com a fé que ele percebe naquele que sofre. Então, como está dizendo assim, o sofredor é o que precisa ter mais paciência e mais fé para suportar o que sofre, na confiança de que isso vai, né, que a paciência e a tranquilidade ao se submeter ao sofrimento aponta para esse caminho curto em direção a uma futura salvação. Pois bem, aí ele, depois de contar toda essa história, ele volta na sua referência direta ali à sua audiência, que são os pretos dos engenhos, e vai dizer assim, esses são os que mais devem meditar sobre esses mistérios, os tais mistérios dolorosos, porque nada se parece mais com o inferno do que o trabalho nos engenhos. E aqui o paraíso vai aparecer como uma promessa para depois do inferno. Quem passou pelo inferno vai encontrar depois a libertação do inferno na forma do paraíso. E ele vai dizer, tudo bem, nada se parece tanto com o sofrimento de Jesus do que o trabalho no engenho, mas não nos esqueçamos de que maiores foram os sofrimentos de Jesus. Então, o máximo que nós conseguimos é nos aproximar daquilo que ele sofreu. Mas o que ele sofreu deve servir para nós como símbolo do máximo sofrimento. E sempre deveríamos, então, nos compadecer mais do sofrimento de Jesus do que do nosso. Isso diz de um padecer com Cristo, para encontrar com Ele a sua glória. Então, nessa identidade com Cristo, através do sofrimento, padecendo com Cristo, encontraremos com Ele também a glória. E por fim ele vai dizer, os senhores de engenho estão vivendo os mistérios gozosos aqui na terra. Então no céu, eles terão que passar pelos dolorosos. Os pretos, ao contrário, que já passaram pelos dolorosos por aqui, encontrarão no céu os gozosos e os gloriosos, estarão salvos. O sermão então termina, né, na seção 9, com uma conclusão, o reforço da invocação, da necessidade de orar a Nossa Senhora, e com isso ele finaliza. E eu finalizo aqui essa apresentação, vocês verem que o último slide eu fiz aí só uma organização do modo como o Paulo Margucci, no livro dele, compreende esse sermão, como uma sequência argumentativa mesmo. Acho que filosoficamente é legal quando a gente consegue, num texto filosófico, entendendo então esse sermão como um texto filosófico, a gente tem um encadeamento lógico que é o que se chama às vezes, né, em filosofia, como a construção do argumento. Então o argumento do Vieira, segundo Margucci nesse texto, e aqui eu, né, concordo com ele, acho que é isso mesmo que se passa, partiria assim do primeiro a exposição da igualdade. Somos todos iguais, não importa a cor da sua pele, você pode se descobrir também pelo segundo nascimento como um filho de Maria, como alguém colocado aí nessa possibilidade de viver a imitação de Cristo. Não há diferença, então, entre todas as pessoas humanas em relação a isso. Depois, a gratidão, né, assim, eles ali, aquela audiência chamada a agradecer por terem sido retirados de suas terras para encontrar o Senhor aqui no Brasil. Em sequência, o mostrar, né, que aquela vida que eles têm ali no trabalho do engenho é um inferno, é um sofrimento o mais próximo possível do sofrimento de Cristo, e isso se revela como uma grande fortuna, porque nesse inferno há uma semelhança com Cristo através do sofrimento, uma semelhança com o sofrimento de Cristo na cruz.
e a consequência disso é que serão premiados no paraíso, né? Serão anjos, e para garantir essa sequência é preciso que rezem, meditem em meio ao tormento e façam aí o incremento e o movimento da sua fé. É isso, gente. Então, a construção aí desse sermão que tem uma forma muito interessante também, como texto literário. Acho que ele merece ser lido e absorvido no seu sabor próprio também. Espero que todos vocês façam a leitura. E na quinta-feira a gente conversa, eu vou querer escutar um pouco vocês também sobre o impacto que esse texto causa, para quem não o conhecia. E para vocês que estão, né, a maioria dessa turma é de religiosos, como é que o exercício da fé se faz em frente a essas questões que dizem da injustiça e da desigualdade entre os humanos, frente à ideia cristã da igualdade e do amor. Como é que se pode conciliar isso, justificar ou não, né? Ou fazer o caminho contrário do Vieira, ou assumir completamente a vertente denunciante do que ele faz, que aí é um sentido que a gente pode chamar de profético, né, na teologia, que é o apontar do não cumprimento da igualdade e da igualdade do amor e das possibilidades aí de ser dignamente um igual a Cristo nascido de Maria, enfim, que essa igualdade não se faça pela dor, né, mas pela dignidade mesmo de ser um ser vivo nesse planeta criado. Então, até quinta.